bem? Boa noite, obrigado a você pela audiência na Rede Meio Norte, você que também nos acompanha na Rádio Jornal, frequência 90.3 ao vivo e você no live stream no portal meionorte.com. Nós também estamos ao vivo no Instagram, @Rede Meio Norte e no Twitter, @Meio Norte. São todos os canais para você acompanhar o Ciência Política. E vamos lá, o assunto do momento. Eleição na Câmara de Picos consagra novo presidente da oposição, Ari. Olha só, partido do prefeito Gil Paraibano, familiarizando os nossos ouvintes e telespectadores com a situação nesse importante colégio eleitoral. O prefeito lá, o Gil Paraibano, é aliado do ministro Ciro Nogueira, do Progressistas. E o presidente eleito hoje, o Heriberto Barros, com 8 votos, derrotou o outro candidato, que obteve 7 votos, ele é do mesmo partido do prefeito, do Progressistas. Olha a imagem dele aí. Aí o vereador eleito, Heriberto Barros. Eleito presidente da Câmara de Picos. Ele é do Progressista, mas é contra o Gil. Isso. É do Progressista. Aí você... ele foi eleito na base, depois Isso. rompeu. Por que eles romperam? Bem, porque ele vota no deputado estadual Dr. Tales, Sim. que seria o candidato do prefeito Gil Paraibano. Só que o prefeito decidiu lançar o próprio filho, Aldo Gil, que terminou conseguindo a vaga na Assembleia. Aí veio a cisão, porque o presidente eleito, o Heriberto Barros, ele ficou fiel ao Tales, porque estava acertado, era um acerto que o Tales seria o candidato. Adi, só aí nessa questão que você citou do rompimento, ele perdeu 2 votos, 2 votos que fariam o candidato do Gil Paraibano se sagrar vitorioso nessa disputa, porque além dele, o Toninho de Chicá também rompeu com o Gil Paraibano. E está na mesa diretora. Isso, está na mesa diretora por conta dessa questão. Foi eleito do junto. Dr. Tales. Agora, não é só a eleição do presidente da Câmara, Heriberto Barros, não é só a eleição dele. É também a eleição para a prefeitura em 2024. Ari, você me permite? Pois a gente não. vai já detalhar o fato da repercussão na eleição de 2024, mas antes vamos trazer para você, na nossa audiência, a cobertura da eleição. Foi com emoção, né? Que foi com emoção, o Ari trouxe aí os dados, nós temos imagens da eleição na Câmara, a contagem dos votos e o momento em que Heriberto Barros é confirmado presidente eleito da Câmara de Picos. Vamos ver. Chapa 2, chapa 1, chapa 2, chapa 1, chapa 2, chapa 1, chapa 1, chapa 2, chapa 1, chapa 1, chapa 1, chapa 2, chapa 2, chapa 1 e chapa 2, chapa 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha, contagem com emoção. Não, Que gente, foi, uma Ari? apuração sem o deputado João Madison para no último voto dizer, venceu! Mas você viu ali que... Mas tem como pegar Mas as imagens, igual- a gente bota o João Matos aí no meio. Faz Foi um com meme emoção, do João viu? Matos aqui do do João lado. Coloca uma Chaguinha é o montagem lá. escrutinador, Não, ali é Chaguinha, o não? vereador. Não, o Chaguinha tá aí também. Chaguinha é o Chaguinha presidente foi o que saiu. Chaguinha é o jornalista. Que vai sair, É. o que vai sair. Vocês ouviram uma sirene? Sim, sim. Era o Chaguinha na sirene ali, Tentando acalmar. acalmar os ânimos. França. Só para explicar a dinâmica dessa eleição. O Heriberto Barros ele foi eleito, o outro candidato era o Filó Portela.
E o Filó Portela, ele passou a ser candidato só na manhã de hoje, porque então o candidato era o Chaguinha e já tinha sido Pedro Pio. Inclusive, eu comentei essa semana que o candidato é do Pedro Pio. E aí mudou para o Chaguinha, já num movimento que foi considerado de desespero dos aliados do prefeito Gil Paraibano. E nesta manhã foi indicado o Filó Portela como o candidato a presidente apoiado pelo Gil Paraibano. Então, só nesse movimento dos aliados do prefeito de Pico já se via que eles imaginavam realmente essa derrota. Ainda conseguiram ali reverter alguns votos, 2 votos, um deles do Marcos Buriti, do PTB, mas mesmo assim não foi suficiente. E essa questão que o Ari citou da cisão, lá envolvendo a questão do Dr. Tales, foi preponderante, porque o Toninho de Chicá, que está, inclusive, na chapa vencedora, ele era aliado do prefeito Gil Paraibano. Eles tinham esse acerto de que apoiariam o Dr. Tales. Gil Paraibano lançou o Aldo Gil e perdeu também esse apoio do Toninho de Chicá. Se Toninho de Chicá estivesse com Gil Paraibano, o placar seria 8 para a chapa apoiada pelo prefeito contra 7 da chapa de oposição, ou seja, aí a vingança veio até rápido, né? Elegeu o filho, mas perdeu a Câmara. Sim, é verdade. Resumidamente, né? É Elegeu isso. o Tem filho, que mas ver se ele Agora- vai segurar o mandato, né? Como? Tem que ver se ele vai segurar o mandato, né? que é a repercussão. Que é, que o não, João porque tá a situação é o seguinte... Sim, impeachment não, tá sim, certo. sim, da é a eleição. Já repercussão já a que a gente gente entra em vai 24. falar. Isso. Agora, antes... Não, mas eu tô falando é disso mesmo, da cassação. Ela tem repercussão. Da Ah. eleição lá, ela tem repercussão na gestão na eleição dele. Sim. Efetivamente. Então, o que acontece? Pix tem praticamente os mesmos grupos históricos, desde a década de 60, mudou pouca coisa. A única coisa de novidade que tem no cenário foi o Gil, que entrou recentemente, vamos botar que não é tão recentemente, mas é o grupo mais novo lá, assim, quando a gente vai falar das suas políticas. O dele e o do padre, que se esfacelou, né? Então, o que você tem lá agora? Você tem os Santos lá, os Barros, o pessoal do Eulário, que é também Sim. tradicional, e o Gil, que está agora tentando se recompor aí, depois de que ele fez uma grande besteira, que foi aqui também o risco que teve Teresina, que o prefeito acabou não embarcando nessa, mas ele embarcou nessa, de impor um candidato para uma base que ele não fez sozinho. Sim. Então a situação lá agora aí, eu acho que ele corre o mesmo risco de passar por um processo que o Monsanto está passando em Parnaíba, né? Olha aí. A Sem primeira- dúvida, mostra um governo fragilizado, mostra uma Câmara fortalecida e um grupo unido, pensando na gestão atual e também em 2024. Ari, você completa já, mas Pois antes, não. é porque eu lembrei Sim. de quando o Antônio José Lira foi buscar o Luiz André, vereadores da capital, na casa dele para votar na reeleição do Jeová. Você lembra disso? Lembro, sim. E aconteceu algo Na época do parecido. puxadinho, né? E o Ari traz uma imagem agora, porque foram pegar os vereadores É que muito bom votaram esse em É vídeo. pela dificuldade de transporte, né? Esse vídeo é muito bom. Roda aí, Eu tava Juliana. ali na Vajota, um lugar mais longe assim. Olha aí, uma van, Ari. Pra quem tá no rádio, não tá vendo as imagens, a van foi pegar os 8 vereadores que garantiram a vitória do Heriberto Barros. Parece uma daquelas vans do sistema prisional, não parece? E houve uma contagem. Prestem atenção no áudio, que tem uma contagem. 1, aí entra. 2, aí entra. E eles citam alguns vereadores. Bota o áudio, Juliana. É com áudio. Vai apanhar! Não cabe, ainda vai empurrando. Rapaz, Aí tem um retardatário ainda. Tá atrasado. Tem aí um efeito moral, né? Não, e aí Aí vai chegar, olha, chegou! chegou bem calmo. Aí era o 8º voto da garantia a vitória. Chegou bem calmo. Aí a Fez van partiu pra Câmara. Chegou o 8º voto. Partiu Aí, a van, Câmara. aí pode partir. Aí pode partir. Ainda bem ninguém desce mais, né? Desse cara. Pronto, só lá. Só na sede da Câmara, né? Faltou a legenda, partiu Câmara. Partiu Câmara. E Ananias, sabe o que me lembrou também? A eleição para a presidência da Câmara de Timon. Da presidência não, desculpa. Do orçamento, da lei orçamentária anual, que os vereadores também ficaram isolados ali Trancados, no né? sítio até o momento da votação. Então me lembrou também esse Olha, movimento lá olha, na Câmara. o João Antônio José falou. Lira está assistindo a gente. Sim.
Aí ele diz, eu peguei o Luiz André 3 horas da manhã em casa. 3 da manhã, aí foi durante o dia. E o João falou de consequências práticas negativas para o Gil Paraibano. João tem um empréstimo que ele já mandou para a Câmara, pedindo 30 milhões de reais. Eu conversei com alguns desses vereadores que votaram no Heriberto, eles disseram, não passa de jeito nenhum, ele pode esquecer em fevereiro, quando a gente voltar, que não tem empréstimo de 30 milhões para a prefeitura, não. Então, um revés muito grande para o Gil Paraibano e com as consequências que daqui a pouco você vai falar da sim. eleição. O pior é que o e Gil, não é o pior é que o Gil sempre age na política muito instintivamente. Quando ele se conhece, ele age muito instintivamente. Se ele sofre um problema na área, ele bota todo mundo da área para fora e acabou, né? Então, o que acontece? Ele corre o risco de, numa dessas rompantes dele, ele perdeu o que sobrou da base. Porque aí tem gente que votou que não vota para ele, não vota outras coisas, não. Votaram mesmo, foi no mercado persa, né? A gente não vai usar outro linguajar aqui para não pegar outro processo, né? Mas foi um mercadão persa aí, né? Então, o que acontece? Se ele continuar com o dedo do jeito que ele fez na eleição, fazendo represália com quem não acompanha ele politicamente, ele não termina o mandato, não. Na verdade, também aí tem muito do mesmo efeito que teve a PPM, né, que já vai ter aí, porque ninguém faz isso com um prefeito, se pensa 2 vezes, com um prefeito aliado de um ministro, de um senador, com plenos poderes. Mas agora o PP, o senador Ciro, não tem mais, não é mais esse guarda-chuva. A Kátia está botando a eleição pensando nas forças, com estaduais certeza. que também Perspectiva de Pesos e poder. contrapesos, né? E é esse o Perspectiva de caminho mesmo, poder. a Kátia Sim. tem razão, né? É isso. Não, e é outra isso. coisa, quem tiver, por exemplo, numa ala política aí, adversária, vai correr um risco aí em todas as eleições de Câmara, vai sair mais caro, o processo vai ser mais delicado, porque você passa a ter uma opção. Ari, agora traz pra gente. Não, na minha só E queria reforça uma a união da observação. oposição em Só, tudo, né? só se esse projeto foi enviado novamente do empréstimo de 30 milhões para a Câmara, ele já foi rejeitado uma vez, em outubro desse ano, vai ser a segunda rejeição pelos Não deu em vereadores. A relação realmente não vinha bem já há algum tempo Verdade. e mostra, repito, um governo com dificuldades e uma Câmara forte, um grupo unido. Agora fala a repercussão disso, Ari, em 2024. Olha, a repercussão é a seguinte. O candidato do governador Rafael Fonteles, governador eleito, o candidato do deputado estadual Severo Eulálio à Prefeitura de Picos é o deputado Pablo Santos. Eu conversei hoje com o deputado Pablo, ele não quis comentar sobre a Câmara, né? Mas eu perguntei se ele é pré-candidato à Prefeitura. E ele me disse que sim, que é pré-candidato. Agora, ele falou o seguinte, eu achei curioso, ele disse, Ari, mas eu estou assumindo a Secretaria Estadual do Turismo. E ele próprio fez a pergunta, e se eu gostar muito do turismo e me empolgar? Aí eu brinquei com ele, eu disse, ó, o senhor indica um nome de sua confiança para o turismo, porque o Rafael lhe apoia. Ele aparou as arestas que ele já teve com o grupo do Severo em Picos. E agora, a Câmara é oposição ao Gil Paraibano. Então, a Câmara, por osmose, vai compor com o Pablo. Eu apurei, inclusive, que o presidente eleito pode indicar o vice da chapa. Então, Pablo está com a faca e o queijo na mão para a Prefeitura de 2024. E passa pelo que a Kátia disse. Né? Agora tem um porém. A união das oposições em Picos Sempre foi caminha, complicado. mas dessa vez caminha para o nome de Pablo Santos. Agora tem um porém, porque desta reunião desse grupo, da consolidação desse grupo, participou esse personagem. Araujinho. Que foi candidato a prefeito na eleição passada. Isso. E que agora está aí. Essa reunião foi ontem. Isso, tem até vídeo também Isso. do Heriberto discussando e agradecendo e citando o Araujinho. Então, ele participou ativamente desta eleição. E está sob consulta a possibilidade dele disputar ou não o pleito, porque tem a questão jurídica, já que o Rafael é seu familiar. Então, o que a apuração aponta? Que Araujinho está com este grupo e Pablo Santos também. Hoje, Pablo Santos tem essa condição para ser o candidato e o Araujinho está nessa espera dessa consulta. Agora, esse grupo Que mesmo que a dos 8 consulta seja vereadores, negada, ele não vai deixar de intervir no processo. porque foi o candidato da candidato vez E eles não passada, vão né? brigar. E deve E ser o eles Que não grupo. vão unificou brigar. praticamente. Sim. né? Araujinho e Pablo não vão brigar. A chance é zero. Por quê? Ou o Pablo vai ser o candidato do Rafael,
ou o Araujinho vai ser o candidato do Rafael. E o que não for, estará do lado. A Kátia disse aqui, ela resumiu. As oposições, a tendência é se unirem com esse grupo de vereadores que agora tem o domínio sobre a Câmara, são 8 de 15, e um dos dois vai ser eleito. Quer dizer, não. O Gil Paraibano pode, obviamente, ser eleito. Um dos dois vai ser o nome Da oposição. do Palácio de Karnak. Era isso que eu queria dizer. oposição. Peço desculpas por dizer que um dos dois vai ser eleito, que é um absurdo, não tem como. Entendi. E, Olha, Ananias, eu não sei se você se lembra que ainda no processo eleitoral eu levei para o Jogo do Poder essa tendência de empoderamento dos vereadores. sim, eu Que lembro. há muito tempo, qual era o caminho? Vereador, via prefeito, via deputado, se chegar ao governador. E agora não existe mais, não é que não exista, mas diminuiu, né, consideravelmente essa ponte, né? Que, na verdade, foi uma prática instituída muito pelo progressista, que agora está sendo um dos primeiros Usada vítimas, pelo- né? E aí eu exatamente. Porque, naquela época da campanha lá, né, se anunciava apoio de vereador, como se fosse... Nessa agora, né? Não, nessa É, hora, né? Era um E aí, negócio, coisa você que vê nunca houve, né? A negociação Nepotismo. se dava pelos caciques e não pelos índios do interior. Vamos dizer assim. Você comentou isso no Jogo do Comentei Poder, até, inclusive. cheguei a Agora,